Para onde vai o dinheiro do orçamento federal? A resposta sempre depende de muita negociação entre executivo e legislativo. Ao longo dos anos, o controle do Congresso sobre essa definição cresceu e chegou a um ponto agudo no governo Bolsonaro, com o orçamento secreto. Agora, os parlamentares querem manter essa possibilidade em 2023, independentemente de quem assumir a presidência. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 28 de junho de 2022. Faltam menos de 100 dias para a eleição que vai definir quem vai estar à frente do Palácio do Planalto em 2023. Enquanto a campanha vai se aproximando e esquentando, no Congresso tem andado o processo que define como será o orçamento federal que o presidente eleito em outubro vai ter à sua disposição. A formulação do orçamento é longa e dada a atrasos, porque passa por várias etapas marcadas por negociações entre governo federal e Congresso. Na noite de domingo, a gente teve uma dessas etapas iniciais. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou o relatório da LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2023, que é o texto que orienta a definição do orçamento em si. Nesse relatório, ele incluiu uma mudança para que as emendas do relator se tornem impositivas a partir do ano que vem. Emenda do relator é aquela que passou a ser usada no governo Bolsonaro para manter o chamado orçamento secreto. A proposta do Marcos Duval é tornar a liberação desse tipo de emenda parlamentar uma obrigação para o presidente que assumir em 2023. Com isso, o governante eleito vai ter que lidar com um orçamento mais engessado e com mais parcelas sob controle do Congresso. Esse relatório ainda precisa ser votado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, formada por senadores e deputados, e depois pelo Congresso como um todo, até ir para a sanção presidencial. Segundo informações de bastidores da Folha de São Paulo, o plano de tornar as emendas do relator impositivas tem apoio de líderes dos partidos do Centrão, como o PL, do presidente Bolsonaro, o PP e o Republicanos. Mas vamos detalhar um pouco melhor o uso das emendas, que é algo que está diretamente ligado a como o governo do Brasil gasta o dinheiro que tem à sua disposição e quais são suas prioridades. Todo ano, o governo envia a proposta de orçamento federal e os parlamentares a analisam, modificam e aprovam. Uma das modificações possíveis é emendar o orçamento para que parcelas do dinheiro sejam direcionadas aos parlamentares. As emendas parlamentares estão previstas na Constituição Federal e são instrumentos importantes para a participação de deputados e senadores na definição de gastos da União. Elas existem para que os parlamentares cumpram compromissos políticos assumidos nos seus mandatos, geralmente nos seus redutos eleitorais, seja para uma obra numa estrada, reformar um hospital ou construir uma praça. Em tese, essa divisão do orçamento é uma forma dos recursos serem mais bem distribuídos, de pulverizar parte do dinheiro público da União para fins mais locais, definidos por políticos desses locais. Mas na prática, como ficou mais explícito com o caso do orçamento secreto, a liberação de emendas também funciona como barganha entre o governo federal e os parlamentares. Existem diferentes tipos de emendas parlamentares. Tem as emendas individuais, que dão a cada parlamentar uma mesma quantia. Outro tipo são as emendas de bancada, que são elaboradas coletivamente por bancadas estaduais ou regionais. Essas duas já são impositivas. Isso quer dizer que o governo é obrigado a liberar o dinheiro para os destinos indicados pelos parlamentares nessas emendas. Quando elas não são impositivas, elas podem ser congeladas depois pelo governo. Mas mesmo sendo impositivas, o ritmo com que os recursos são liberados pode ser usado como moeda de troca. Esses tipos de emendas nem sempre foram impositivos. Com o tempo, o Congresso foi fazendo mudanças para tentar tornar obrigatória a execução da parcela do orçamento definida pelos parlamentares. Isso começou com as emendas individuais em 2015. Foi primeiro proposto numa LDO e depois reforçado com a aprovação de uma PEC, uma emenda à Constituição. Em 2020, a imposição passou a valer para as emendas de bancada também, primeiro via LDO e depois com a PEC do orçamento impositivo. Agora a tentativa é fazer a mesma coisa com as emendas do relator,
que é o principal mecanismo pelo qual o Congresso ganhou ainda mais poder orçamentário no governo Bolsonaro. Até a articulação do orçamento de 2020 em 2019, essas emendas eram usadas para a correção de questões pontuais do orçamento e tinham valores pequenos. A partir desse momento, elas começaram a ganhar protagonismo em negociações políticas e passaram a abocanhar um volume extraordinário e bem alto de recursos. Como essas emendas são liberadas por meio do relator do orçamento, não fica claro qual deputado ou senador alocou o dinheiro. Por isso, elas são menos transparentes e foram apelidadas de orçamento secreto quando o esquema foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. Isso permitiu ao governo barganhar individualmente com os parlamentares, sem que o público soubesse quem foi beneficiado pela liberação, como acontece com as demais emendas. Em 2021, as emendas do relator somaram mais de 16 bilhões de reais, e em 2022 um valor similar foi aprovado pelo Congresso. Ao longo de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as emendas do relator deveriam ser mais transparentes e exigiu a divulgação de informações sobre quem é beneficiado por elas. Mas mesmo com essa publicação, jornalistas que se debruçaram sobre os dados e especialistas dizem que ainda falta transparência no processo. Na proposta de tornar a emenda do relator impositiva, o senador Marcos Duval também inclui uma mudança para que esse tipo de emenda não dependa só da assinatura do relator do orçamento, mas também do presidente da Comissão Mista de Orçamento. Segundo ele, a ideia é ter mais controle sobre a alocação dos recursos. Na prática, um dos protagonistas da distribuição desses valores até agora foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, aliado de Bolsonaro e líder do Centrão. Câmara e Senado vão eleger novos presidentes em fevereiro de 2023, além, é claro, de serem parcialmente renovados na eleição de outubro. Então ainda vai rolar muita coisa até que se possa identificar quem individualmente no Congresso vai se fortalecer num cenário de emendas do relator impositivas. Mas quem se fortalece como um todo é o Legislativo frente ao Executivo Federal, que vai ser eleito em outubro. As pesquisas de intenção de voto para a presidência trazem até aqui, na liderança, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido a certa distância por Bolsonaro. Lula já criticou publicamente o uso de emendas do relator, por exemplo, nesse evento em março. Com uma coisa chamada orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não fosse vergonha, não era secreto. Ora, por que define o orçamento secreto? Ninguém pode saber quem é o deputado que recebeu. Ninguém pode saber o que ele fez. Ora, se é uma coisa honesta, se é uma coisa digna, por que todo mundo não sabe? Por que o presidente da Câmara não publica? Por que os deputados não publicam? Se é secreto, tem safadeza. O ex-presidente também atribuiu a distribuição de verbas ao Centrão por emendas do relator ao fato de Bolsonaro não ter sido alvo de um processo de impeachment. O Centrão, vale sempre lembrar, é o bloco informal de parlamentares que se unem na tentativa de aumentar o poder de barganha junto ao governo da vez, independentemente da orientação política desse governo. O apoio que Bolsonaro angariou do Centrão, que se consolidou ali em meados de 2020, foi essencial para que o impeachment não avançasse no Congresso, apesar da forte rejeição do governo no período. Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso antissistema contra o que ele chamava de velha política. Isso mudou ao longo do mandato e agora o presidente vai tentar a reeleição no PL, partido do Centrão, comandado pelo Valdemar Costa Neto. Valdemar, que foi um dos condenados no Mensalão, escândalo de compra de votos no Congresso revelado em 2005 durante o governo Lula. Na pré-campanha para a presidência, agora, o PT tem discutido internamente alternativas à emenda do relator, segundo notícias de bastidores. De acordo com a CNN Brasil, o partido já falou, por exemplo, em extinguir esse tipo de emenda ou em mantê-la, mas exigir que os parlamentares usem as emendas em programas pré-definidos pelo governo. Isso tudo complica se as emendas do relator se tornarem impositivas. Essa captura do orçamento por parlamentares pode ter efeitos de longo prazo, que vão além da relação do governo da vez com o Congresso. No início de junho, o Nexo conversou com especialistas em finanças e políticas públicas sobre o tema, e eles citaram alguns desses efeitos.
Para Úrsula Pérez, professora da USP, uma consequência do orçamento secreto é gerar problemas para os próximos governos, porque se cria uma atmosfera de disputa de recursos públicos que cria vícios nas negociações políticas. Vícios aos quais o nosso sistema político sempre esteve suscetível, como mostram o escândalo do mensalão do próprio PT e outros mais antigos, como o dos anões do orçamento na década de 90. Outra questão é que o orçamento federal pode ser grande. Em 2022, por exemplo, chega quase a 5 trilhões de reais, mas a maioria desse montante já tem fins definidos. São despesas obrigatórias, como a manutenção da máquina pública e pagamento de encargos da dívida. Ou seja, mesmo sem considerar emendas impositivas, o governo já tem uma parcela pequena do orçamento para usar na hora de colocar em prática seu projeto de governo e tentar fazer mudanças mais estruturais. A Úrsula Pérez resume assim. Você está usando de uma verba extremamente preciosa, que faz falta no momento de crise, para fazer emendas que você não tem controle e, de certa forma, desperdiçando a oportunidade do uso desse recurso para fazer mudanças estruturais. Então, a gente está perdendo tempo num momento de enorme crise em que a gente deveria estar preocupado com infraestrutura, com educação e com saúde, para recuperar, inclusive, os efeitos da pandemia, da Covid-19. A gente não está fazendo isso e ainda está fazendo uso pouco confiável e nem com nenhum controle dessas verbas por políticos. Então, isso cria um espaço de tempo que vai ser cobrado lá na frente, porque o que a gente não está investindo hoje, a gente vai ter dificuldade de recuperar. São gerações que vão ter esse impacto na sua vida futura e pessoas que estão aí passando fome. Essa terça-feira, 28 de junho, é o Dia do Orgulho LGBTI+, uma data que todo ano busca conscientizar para a importância de combater o preconceito contra essa população. Também nessa terça, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o seu anuário sobre 2021 e trouxe alguns dados da incidência de violência contra a população LGBTI+, no Brasil. A Mariana Vick vai falar com a gente sobre o assunto. Mariana, o que o anuário mostra sobre a violência contra a população LGBTI+. O anuário mostra que em 2021 a violência contra esse grupo cresceu. 1.719 agressões físicas foram registradas no país nesse ano, o que é um aumento de mais de 35% em relação a 2020. O número de estupros passou de 95 para 179, o que é um aumento de mais de 88%. Em 2021, houve também 179 homicídios dolosos, que são aqueles cometidos com a intenção de matar. Esse número é um pouco maior do que os do ano anterior, que registrou 167 homicídios do tipo. Esses dados foram obtidos com secretarias de segurança pública e polícias civis dos estados. E esses números correspondem à realidade? É provável que não. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 8 estados não registram dados de agressões, homicídios ou estupros contra a população LGBTI+. Entre eles estão alguns dos estados com as maiores populações do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Além disso, mesmo nos estados que divulgam os dados, é possível que haja subnotificação desse tipo de crime. O anuário compara os dados dos estados com os de um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, que identificou 300 casos de morte violenta de pessoas LGBTI+, no Brasil em 2021, um número muito maior do que os 179 identificados agora. Para especialistas em segurança pública, a falta de informações sobre o tema mostra que ainda existe pouco interesse político em produzir esse tipo de dado, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal ter determinado em 2019 que a homofobia e a transfobia devem ser equiparadas ao crime de racismo. Valeu, Mariana. No nexojornal.com.br você pode ler mais sobre os dados do Anuário de Segurança Pública e também conteúdos sobre os direitos LGBTI+, no Brasil. Até começar a guerra na Ucrânia, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, já tinha sido descrita como obsoleta e quase morta. O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre como o conflito mudou esse quadro. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. Líderes dos 30 países membros da OTAN estão reunidos de terça a quinta-feira em Madrid, na Espanha. Essa reunião é marcada pelo clima de tensão com a Rússia e deve terminar com o anúncio de maiores gastos militares, maior coesão de seus membros e maior disposição da OTAN para bater de frente com Moscou.
A OTAN é uma aliança militar que foi criada em 1949 para fazer frente à União Soviética, que tinha então seu próprio clube militar, que era chamado de Pacto de Varsóvia. Em 1991, todo esse bloco soviético ruiu. O Pacto de Varsóvia sumiu, mas a OTAN não apenas continuou existindo, como se expandiu, passando a aceitar o ingresso tanto de ex-repúblicas soviéticas quanto de ex-membros da Cortina de Ferro, que era o nome dado à linha que dividia o leste europeu socialista do restante do continente. Com o fim do antagonismo da Guerra Fria, a OTAN acabou ficando meio perdida em sua razão de existir. Em 2016, quando Donald Trump ainda era apenas um candidato à presidência dos Estados Unidos, ele disse que a aliança militar com os europeus tinha se tornado obsoleta. 3 anos depois, em 2019, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a OTAN era uma organização que tinha entrado em morte cerebral. De lá para cá, o presidente russo, Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia e fez ameaças contra o restante da Europa. Com isso, ele fez com que 2 países neutros, a Finlândia e a Suécia, pedissem para entrar na OTAN. Além do mais, fez com que a Alemanha triplicasse seus gastos militares, temendo uma guerra no continente. Por fim, nessa segunda-feira, a OTAN anunciou que seu efetivo de prontidão na porção leste do continente passará dos atuais 40 mil para 400 mil soldados. O secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, disse que a cúpula de Madrid marca um ponto de virada nos 73 anos de existência da OTAN. A ironia é que essa virada numa organização que era dada como obsoleta e em coma tenha acontecido justamente por pressão da Rússia. Dos planos do Congresso para tornar as emendas do relator impositivas, passando pela dificuldade de monitorar a violência contra pessoas LGBTI+, e terminando com o fortalecimento da OTAN, durma com essa. O roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!